Olá pessoal, graça e paz, Diego voltando, continuando com o assunto. Agora eu vou continuar falando sobre a volta do Senhor Jesus e a destruição do anticristo. Às vezes eu como umas letras aqui, falta alguma coisinha ali, mas na pressa aí de digitar que acontece isso. Mas vamos lá. No vídeo anterior eu estava falando sobre a perseguição. Então agora eu vou continuar falando. Após a perseguição, o dia que a gente espera vai chegar. Olha o que diz a palavra. E vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi a bestas e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Observe que o texto acima descreve o Senhor Jesus destruindo o anticristo e o falso profeta. Eles foram lançados no lago de fogo, e de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Esses textos corroboram com 2 Tessalonicenses 2, mais especificamente verso 8, onde Paulo diz que o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bom, deixa eu ocultar isso aqui rapidinho, que o que está escrito aqui não é para agora. O que acontece? Como eu falei, Paulo, quando ele escreveu que Jesus vai voltar à Terra, ele colocou uma condição, e a condição é: sem que antes venha a apostasia e o filho da perdição. Aí quando a gente chega em Apocalipse 19, que isso aqui é Apocalipse 19, né? Perdoem-me aqui que não está especificado, mas Apocalipse 19, versos 11, 19 a 21 também, é Apocalipse 19. O que acontece? Paulo, quando escreveu isso, João não tinha tido a visão. João não tinha tido a visão do Apocalipse. E quando João teve a visão do Apocalipse, o que ele viu? Jesus altamente glorificado, magnífico, como só ele é grandioso. E ele teve a visão nítida de como Jesus viria. E quando ele viesse, viria sentado sobre um cavalo branco. E o que estava sentado se chama Verdadeiro e Fiel. Ele julga e peleja com justiça. Esse Apocalipse 19, essa parte, nós vemos Jesus voltando para destruir o anticristo. Ele vai destruir o anticristo e o falso profeta, vão lançá-los no lago de fogo. Então, quando nós lemos isso, nós devemos lembrar do que Paulo escreveu, que quando o Senhor vier, vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda. Vai ser algo que vai, sabe, colocar tudo no eixo. O Senhor vai destruir o anticristo. Então nós devemos entender isso, que quando o Senhor Jesus voltar, no período que ele voltar, ele destrói o anticristo. Então, assim, esse texto ele vai se encaixando naquilo que eu estava falando, aquele dia e hora. A gente não tem como, realmente não tem como calcular o dia e hora. O dia e hora vai acontecer da seguinte maneira: o anticristo vai estar reinando, vem Jesus no momento que a gente não sabe e acaba com a festa dele. Poxa, isso é grandioso, pessoal. Então, assim, você analisando esses dois pontos, você vê que é o que a Bíblia deixa claro.
entendeu? Eu gostaria de falar para você que Jesus vai voltar antes, caramba. Mas eu acho que assim, de acordo com o que nós estamos construindo, seria um pouco mentiroso. E não é essa a intenção, tá? Existem pessoas que estudam a Bíblia da maneira como elas querem. Eu estudo da maneira como está escrito. Se está escrito dessa maneira, amém. Se não está escrito, eu tô fora. Então é dessa maneira que eu vejo. É engraçado que quando ele voltar, observe só, vamos ler Mateus, voltando a Mateus 24. Deixa eu voltar a Mateus 24, livro por livro. Só aqui para a gente acompanhar, Mateus 24, cadê? Isso aqui. Mateus 24, vou lá pro verso 29. O Senhor diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Até o verso 31. 29, 30 e 31. Mateus 24. O que acontece? Olha só o que o Senhor dá pra gente. Essa coisa de arrebatamento, a palavra arrebatar, ela significa ser tirado à força. Poxa, é algo muito poderoso. As pessoas vão ser tiradas à força da terra, ou seja, ser arrancados. É claro que isso vai acontecer, mas quando após Jesus destruiu o anticristo. Mas só que o Senhor ele diz assim pra gente, ó, no versículo 30, como nós lemos, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se você observar esse texto que nós lemos de Mateus 24, versículo 30, então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. O que acontece? Então essa coisa de que o arrebatamento vai ser algo assim, poxa, gente, o próprio texto de Mateus 24, que é muito utilizado para dizer que vai ser repentino, ele já nos dá a seguinte dica: todas as tribos da terra se lamentarão e verão. E verão. Todos verão Jesus voltando. Assim, até mesmo aqueles que o transpassaram, isso a gente tem que entender. Que as pessoas vão ver Jesus voltar. Ele vai voltar, destruir o anticristo e estabelecer o reinado dele. Mas é uma coisa tão interessante que todas as tribos da terra vão ver isso acontecer. Então, pessoal, olha assim, eu espero que assim eu esteja conseguindo explicar, que eu tento explicar da melhor maneira possível, que às vezes o meu jeito de falar ele é um pouco diferente do que eu estou falando agora, né? Eu tento não ser tão confuso. Eu estou tentando passar da maneira mais clara, por isso que às vezes eu me perco um pouco, peço até desculpas, por isso que eu estou falando para você, preste bastante atenção. O Senhor Jesus, o anticristo se manifesta, o Senhor Jesus o destrói, o lança juntamente com o falso profeta no lago de fogo. Então nós temos Apocalipse 19 se juntando aí com 2 Tessalonicenses 2, com Apocalipse 16, assim Mateus 24, assim nós já lemos alguns versículos que nos dá a dica de que todas as tribos da terra o verão. Então, essa coisa de que o arrebatamento da igreja também vai ser algo, sabe, Jesus vai voltar, vai levar a igreja, vai ser algo repentino.
até então, até nesse momento que assim eu estou transmitindo para vocês, isso daí tá quebrado, tá? É o que eu estou falando. É o que eu falei lá no início. Isso aqui é para quem é curioso, para quem gosta de estudar, para quem se amarra na Bíblia. Eu me amarro em escatologia, eu gosto muito. Gosto de Apocalipse. Apocalipse para mim é um livro assim revelador demais. Tem coisas que eu confesso que eu não entendo. Se eu não souber, eu vou falar, olha, não sei, acabou a história. Mas ele é revelador demais. E acho que assim ele deveria ser mais estudado. Então, continua aí seguindo que daqui a pouquinho eu vou estar continuando com o assunto e transmitindo para você. Tô chegando já no final, mas fica aí ligadinho que daqui a pouquinho vai ter o próximo vídeo. Você que ainda não assistiu os anteriores, assista, acompanhe, curta, siga aí se inscreva no canal para você receber os próximos em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima.